Guilherme Estrela foi diretor da Petrobras durante o governo Lula. Em 2006, a empresa afirmou que havia encontrado petróleo na Bacia de Santos, na chamada camada pré-sal. Por isso, Guilherme é considerado o pai do pré-sal. Nessa conversa com a Ubra TV, ele afirma que hoje o país pode estar perto de perder essa riqueza. Antes de nós entrarmos na questão específica do leilão, doutor Guilherme, eu queria que o senhor nos explicasse qual é a riqueza do pré-sal, qual é a riqueza desse petróleo que está na Bacia de Santos. A descoberta do pré-sal brasileiro pela Petrobras, né, por brasileiros, em território brasileiro, né, ela significou para o setor petrolífero mundial, né, uma província petrolífera absolutamente extraordinária. Há estudos que apontam que nós temos mais de 100 bilhões de barris de petróleo, né, na província do pré-sal brasileiro. Então, o que é que isso representa? Isso representa a segurança e a soberania energética brasileira para, no mínimo, todo o século XXI. Né? E para um país como o nosso, gigante como o nosso, com as nossas riquezas, a energia, você contar com a energia, uma base energética absolutamente confiável, né? O pré-sal, não há dúvidas mais sobre os volumes de petróleo existentes no pré-sal. E é absolutamente indispensável para um desenvolvimento autônomo, né? E que represente uma melhoria significativa da vida do povo brasileiro. O petróleo do pré-sal não é só muito melhor em termos de qualidade do petróleo do que o óleo da Bacia de Campos, que é um óleo pesado, com pouco gás. O pré-sal é um óleo leve, com muito gás. E aí e também não é comum a gente ver também muita referência a essa qualidade do petróleo do pré-sal. Porque ele tem muito gás, e esse gás, e nós somos carentes de gás, né, tanto que importamos da Bolívia ainda, né, para suprir a demanda nacional. Então, eles nos dão, em termos energéticos, de gás natural, para uso industrial, principalmente, mas para uso doméstico também, também uma segurança e uma independência ao longo do século XXI. Então, no que respeita ao suprimento nacional também, temos uma enorme descoberta pela Petrobras também no litoral de Sergipe, também com gás, muito gás e muito óleo leve. O governo federal pretende fazer o leilão, então, até junho de 2018 desse petróleo. Qual é a sua avaliação sobre essa medida do governo federal? Já tive conhecimento que ele pretende manter o pré-sal sempre em licitação, sempre em licitação. Pior do que isso. Ele, uma medida provisória, 795, eu acho que está tramitando, não sei se já. Ele diminui a obrigação de conteúdo nacional para as empresas estrangeiras e desonera as empresas estrangeiras, né, na importação de equipamentos, máquinas, equipamentos, produtos, na exploração do pré-sal. Ele desonera de impostos, né? Houve IPI, imposto de importação, os fundos, né, de compensação, essa coisa toda. O governo absolutamente abre mão de uma receita absolutamente segura, porque o pré-sal não, como eu disse, o pré-sal não tem mais nenhuma imprevisibilidade em relação à grande produção de petróleo e gás natural. E o governo desonera, renunciando fizeram as contas, durante 20 anos, cerca de R$1 trilhão. Esse governo congela os gastos em educação e saúde no Brasil por 20 anos, né? E desonera as empresas estrangeiras, a Petrobras também, mas isso não vem ao caso. Mas já que ele abriu tudo para as empresas estrangeiras, desonera as empresas estrangeiras de R$1 trilhão de impostos devidos pela exploração do pré-sal, diminuindo o percentual de conteúdo nacional que atinge diretamente a empresa brasileira. Porque a exigência de conteúdo nacional é para desenvolver a indústria brasileira. E nós temos uma riqueza diferente do que existia anteriormente, na Bacia de Campos, que a gente descobriu um campo aqui, outro ali e tudo mais. O pré-sal não tem mais dúvida, não tem mais, né, nenhuma insegurança. É um investimento absolutamente
firme e com retorno garantido. Então, quer dizer, ele tira do povo brasileiro, né? E transfere riquezas para as empresas, desonerando de pagamento. Isso é um absurdo, é um verdadeiro crime de lesa pátria. Eu queria conversar com o senhor agora sobre a Operação Lava Jato. Essa ação da Polícia Federal, ela envolveu os principais partidos do Brasil, isso em ligações com a Petrobras. A empresa se tornou a principal fonte de financiamento da corrupção? Faltou fiscalização para evitar que isso acontecesse? O Lava Jato atingiu a Petrobras, mas nós estamos aí vendo todos os dias, não é só na Petrobras, não é mesmo? Sim. Todos os dias surgem novas notícias fora da companhia, nos governos estaduais, nos governos municipais. Isso é uma chaga da sociedade brasileira que não é só nossa. Isso está, né, no mundo inteiro, né? Enfim, então vamos separar a corrupção. A corrupção é uma questão de polícia e de justiça. A gente tem que estar, porque se nós colocarmos a corrupção na mesa, não se faz mais nada. Não se pode discutir mais coisa nenhuma, né? Você não pode comprar uma caixa de fósforo no botequim que acha que você está, né? Então, nós temos que tirar de fora. É outro assunto. Não se pode dizer que, né, não, o Brasil não é um país... Nós não somos um povo corrupto, ou mais ou menos que outros povos. Está entendendo? Você, nem eu, nem o menino, nós estamos trabalhando. E assim é a Petrobras. A corrupção não é uma marca da empresa, ao contrário. A marca da empresa é trabalho, é compromisso com o Brasil e são resultados. Isso é a Petrobras, né, décadas, desde que foi criada, é isso. Então, nós precisamos tirar o foco da corrupção. A corrupção, nós somos massacrados pelas notícias de corrupção, tem que ser noticiados, mas um mundo de outras coisas boas estão acontecendo no Brasil, está acontecendo no Brasil também. Está entendendo? Então, temos uma empresa que foca nisso, que é uma destruição da nossa autoestima como povo e como nação. E nós temos que rejeitar isso, porque nós estamos fazendo coisas espetaculares, estão acontecendo coisas espetaculares, né? De solidariedade, de trabalho, de compromisso com o Brasil. O ex-executivo da Petrobras, Nestor Cerveró, ele foi identificado como autor de um relatório que levou a empresa, a Petrobras, a adquirir em 2006 a refinaria de Pasadena nos Estados Unidos. Uma auditoria da Petrobras aponta que ele teria omitido informações que poderiam apontar para uma perda financeira da empresa. Houve falha na aquisição dessa refinaria? É o seguinte, não vou comentar, isso está sendo julgado pela Justiça, pelo TCU, está entendendo? A compra era estratégica mesmo, né? Agora, aí, quando você coloca a corrupção, tudo que eu disser a você, né, vai ficar contaminado por um julgamento prévio das pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir sobre a operação. Como eu disse, se a gente colocar a corrupção, se eu sair daqui e comprar uma caixa de fósforo ali, o pessoal vai achar que pode achar que eu esteja envolvido num esquema de corrupção, está entendendo? Sim. Então temos que tirar a corrupção daí. E aí, se houve corrupção, se houve o diretor Nestor não informou tudo, a diretora, isso o TCU e a Justiça estão tratando disso. Eu não vou tratar dessas coisas, já que, enfim. Mesmo com todas essas situações de denúncias, a Petrobras tem condições de explorar o petróleo na Bacia de Santos? A descoberta do pré-sal e a produção do pré-sal, o pré-sal está produzindo mais de 1 milhão de barris por dia, né? E é produto da competência da companhia, é produto do trabalho de seus empregados, de seus técnicos, não é mesmo? E da parte administrativa, jurídica, enfim, de toda a empresa. A empresa, o Guilherme, a Petrobras é a mais competente empresa de petróleo do mundo. E quanto a isso, eu não tenho dúvida, né? Nós estamos produzindo, você se lembra em 2010 aquele grande desastre no Golfo do México? Sim. Né? Com a British Petroleum. Nós estamos produzindo pré-sal desde 2010, acho, né? A gente não vê é uma empresa absolutamente segura nas suas operações, porque emprega a melhor tecnologia, a melhor engenharia, os melhores projetos, tudo desenvolvido no Brasil. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, está entendendo? Financeiramente. Eu acho que fosse a tua pergunta, se a Petrobras tem capacidade financeira. Sim, também. Não, uma empresa que produz 2,5 milhões de barris, né?
ela agrega valor também a esse produto que vende no mercado nacional. Isso, e mercado internacional também, quando for o caso, essa empresa tem um ingresso de mais de 50 bilhões de dólares por ano. Deve cento e poucos bilhões de dólares. E uma empresa que tem 50, 60 agora, com o petróleo a mais de 60 dólares o barril. A empresa tem ingresso, tem recursos suficientes, reservas petrolíferas suficientes para enfrentar a dívida que foi contraída lá atrás. Muita gente critica isso, que contraiu uma dívida muito grande, mas ninguém tinha um pré-sal. Era a Petrobras a única que tinha um pré-sal e o Brasil na mão. O Brasil era o único país que tinha um pré-sal na mão e a Petrobras era a operadora única. Tá entendendo? Então, para grandes projetos necessitam de grandes investimentos. E foi isso que aconteceu. Agora, se você for tomado de uma predisposição de vender e acabar com a empresa, que é o que está acontecendo, aí você não senta com o credor e vende tudo, como nós estamos vendendo os gasodutos, vendemos a Liquigás e vendemos campos do pré-sal, como Carcará, e por aí vai. Né? Isso não tem absolutamente cabimento, só tem cabimento, como eu disse, numa predisposição até ideológica de você apequenar a empresa. Agora eu queria tratar com o senhor de um tema que toca muito no Rio Grande do Sul e diz respeito à metade sul do estado, que tem uma deficiência industrial, uma deficiência também de fontes de recurso. A Petrobras deixou de encomendar plataformas para os estaleiros que estão em Rio Grande. O que o senhor acha dessa medida? A soberania de qualquer país é uma parceria entre o Estado nacional e as suas empresas nacionais, não com empresas estrangeiras. Nenhum país soberano conseguiu sua soberania com base numa relação com empresas estrangeiras. Não sou xenófobo. Sim. E nem sou afastando as empresas estrangeiras, mas do ponto de vista estratégico, sim, uma nação é o Estado e com uma ação soberana, essa soberania, como eu disse, construída numa parceria entre o Estado, que representa o povo, né, e a empresa privada nacional. Muito bem. Crise de 2008. Os Estados Unidos entram em crise em 2008. Vão à falência. Só para citar duas, General Electric e General Motors. O que é que fez o governo americano? Salvou essas duas empresas. Não é mesmo? Por quê? Porque é isso que eu estou dizendo. General Motors e General Electric, a GE, fabricantes de turbinas, imagina. Sim. Né? O governo americano atuou de acordo com os interesses nacionais e estratégicos norte-americanos. O que fizemos nós? Fechamos as nossas empresas. A Petrobras cortou os contratos. Né? E voltou a comprar da China. E voltou a comprar de Singapura. Nós exportamos empregos. Né? Então, aqui no Rio Grande, o que você tinha que ter sido feito? Prender os dirigentes, os presidentes, os proprietários da empresa, está preto, isso a justiça vai... Mas manter os contratos. Senta na mesa, isso aí que está. Em crise você tem que sentar na mesa. Senta na mesa e vê como é que nós vamos manter essas empresas. Né? E mantemos as empresas, mantemos emprego no Brasil. E aí até a manutenção das empresas operando, com os contratos com a Petrobras, também dá à própria empresa, né, condições de cumprir um acordo de leniência, que ela vai pagar. Se você corta o contrato, começa com que recurso essa empresa vai cumprir os acordos de leniência, não é mesmo? Então é isso. Agora, isso tem que ser estabelecido a partir de uma posição política de estratégia nacional, de salvar empregos no Brasil, de você continuar com o desenvolvimento, de você não deixar ir para o lixo investimentos de bilhões e bilhões de dólares nos estaleiros que foram construídos. Né? Qual é o cenário que se vê hoje para a Petrobras? A Petrobras está sendo apequenada, né? Está sendo esquartejada. Já houve declarações de várias pessoas que a Petrobras tem que ser privatizada, não é mesmo? Ela foi, como eu disse, esquartejada, transformada em pedaços, quer dizer, todo o sistema industrial da empresa, ele está sendo destruído. Então você quebra os elos, você isola os segmentos e as partes e vende por partes. Mas a hora que você
a hora que você se desfaz de uma parte, como dos gasodutos, essas coisas todas, você fragiliza o sistema todo. Quando você fragiliza o sistema todo, você diminui o valor de cada um dos pedaços. Sim. Porque o que mantinha a atratividade do processo industrial administrado da Petrobras era o sistema. Claro, a noção, o conceito desse sistema, ele é anticíclico. Quer dizer, se você tem prejuízo de um elo, mas o outro elo dá lucro. Está entendendo? Então, a gestão do sistema é muito mais equilibrada e sustentada a longo prazo, porque você compensa tá entendendo? Agora, quando você quebra em pedacinho, aí acabou. E o valor dos pedaços desvalorizados juntos é muito menor do que o valor do sistema inteiro. Então, na verdade, você está caminhando para a insustentabilidade da Petrobras ou a concentração da Petrobras nas partes mais lucrativas do sistema. E o restante que se virem um para os outros. Quem é prejudicado é o Brasil, né? Porque você entrega o gasoduto a interesses estrangeiros, você entrega outras partes a interesses que não são brasileiros e que atuam isso é importantíssimo, sem a visão nacional. Para fechar, doutor Guilherme, essa reserva de pressão ela é suficiente para quanto tempo? São suficientes o século XXI inteiro. O século XXI inteiro. O petróleo continua a ser, durante o século XXI, o principal insumo energético da humanidade. Não é mesmo? Tem fontes alternativas, tem fontes, toda a área de... Aliás, o Brasil tem uma matriz energética muito bem equilibrada, está entendendo? Então, e tem uma coisa importantíssima, Guilherme, é o seguinte: os estudos científicos de geólogos apontam o seguinte: a influência da utilização de combustíveis fósseis pela humanidade é pequena no aquecimento global. O aquecimento global é um fenômeno geológico, né? O mundo, o globo, o planeta Terra vem esquentando desde há 1 milhão de anos atrás, quando houve o pico da última glaciação, né? É um fenômeno geológico. Então, é inexorável, é inescapável. Você pode... E o impacto dos combustíveis fósseis, existe o impacto, mas é pequeno a partir da primeira revolução industrial, quando começamos a utilizar o carvão. Então, isso não quer dizer que não tomemos todas as medidas para você, tanto na queima do carvão como na queima dos outros combustíveis fósseis, você coloque filtros, desenvolva para poluir menos, o menos possível, né? Mas a influência é pequena. Então, até porque, Guilherme, a pior poluição do mundo é a miséria do ser humano. São as crianças com fome, são as crianças sem educação. Isso é um fenômeno, é uma tragédia mundial. Nós somos 7,3 bilhões de habitantes no planeta Terra. 2 bilhões ou passam fome, são desnutridos, não têm acesso à água, não têm acesso a moradia condigna. Isso é que é poluição, companheiro. Está entendendo? Então, temos que ver isso tudo, que o petróleo no mundo, né, continuará a ser, o carvão também, o carvão tem uma boa parte, né, a constituir um dos principais, ou se não o conjunto, o principal insumo energético da humanidade. Perfeito. Muito obrigado, doutor Guilherme. Tá bom, eu que agradeço.